Estamos aqui novamente. Hoje, agora nós vamos falar sobre a atribuição geral e a responsabilidade de todos da equipe. Uma equipe, um ministério infantil, para fazer um trabalho legal, a equipe precisa estar comprometida, né? Ser responsável. Então, no slide 12, eu pontuei algumas atribuições geral e a responsabilidade de todos da equipe, né? Chegar no mínimo 10 minutos antes dos horários marcados para os compromissos, ensaios, reunião, aulas e treinamento, avisar o parceiro da equipe com antecedência, se você não vai poder estar no culto naquele dia, se você não vai poder ministrar aula naquele dia, é bom sempre avisar com antecedência. Isso é responsabilidade e é comprometimento com o Ministério Infantil. Participar de todas as reuniões do departamento, reunião com os seus líderes, com os seus pastores, é bom você participar, porque isso faz com que você seja responsável. Participar de aulas e treinamentos de capacitação, como vocês estão fazendo, participando desse treinamento, né? Um nível a mais, vocês estão subindo um nível a mais, vocês estão adquirindo conhecimento, e conhecimento ninguém tira de você, né? Cargos vêm e vão, mas o conhecimento, aquilo que você aprende, mas hoje eu trabalho no Ministério Infantil, daqui 2 anos eu não estou no Ministério Infantil, estou no Ministério de Mulheres, mas tudo que você aprende num curso de capacitação, você vai levar para a vida toda, e você pode aplicar em todos os ministérios da igreja, se você for trabalhar. É assim, eu trabalho com crianças, já trabalhei com jovens, hoje eu trabalho muito com mulheres, né? Como pastora da igreja, eu acabei assumindo a liderança do Ministério de Mulheres. Então, mas tudo que eu aprendi nos cursos e capacitações que eu fiz, me dá uma base, me dá um respaldo para que eu possa fazer um trabalho com excelência em todos os departamentos da igreja. Ser participativo no acompanhamento e desenvolvimento de todas as atividades do departamento, né? Encontros, festas, passeios, confraternização. Não tem como um líder não ser participativo. Vamos fazer um piquenique com as crianças, aí a tia do Ministério Infantil não vai. Não, tem que ter o comprometimento de ir, de você renunciar aos seus outros compromissos para você fazer o trabalho do Senhor com excelência. Buscar aperfeiçoamento para exercer a obra que lhe foi entregue, né? Fazer cursos, já falei aqui. Assumir suas responsabilidades para que ninguém fique sobrecarregado. Geralmente, numa equipe, é dividida as funções, né? Você vai ficar responsável pelo louvor, você vai ficar responsável pela parte de teatro, você vai ficar responsável pelo ensino da palavra, você vai ficar responsável por cuidar das crianças menores, do maternal. Então, tem uma delegação de funções para a equipe. Então, é importante que você cumpra o seu papel ali, aquilo que foi confiado a você para fazer, para que a equipe não fique sobrecarregada, porque se um membro do corpo deixa de funcionar, compromete todos os demais, né? Então, no Ministério Infantil eu costumo falar, todos têm que funcionar de igual forma para que o trabalho seja feito com excelência. Orar pelo departamento, prestar obediência às decisões tomadas. Então, aqui no slide 12, eu pontuei para vocês, tá? No vídeo não dá pra gente explicar de uma forma bem objetiva, mas no slide você vai entender um pouco mais. Eu pontuei para você todas as atribuições geral da equipe. Então, leia lá, medite, coloque na sua cabeça. Sobre a liderança local, qual é a função do líder do departamento? Tem uma função, a responsabilidade dele é um pouco maior e ele vai ter essa responsabilidade, ele vai ser cobrado pelo pastor, ele vai ser cobrado pelos pais, e você que faz parte dessa equipe que é liderada por um líder do departamento, você precisa ajudar ele, tá? Então, eu não sei se você é líder geral ou se você só faz parte da equipe, mas ajuda o seu líder, ajuda o seu pastor, ajude a liderança do Ministério Infantil, porque tem funções para ser feita e precisamos fazer com excelência. Então, também aqui no slide 13 está pontuado todas as atribuições de uma liderança local. A função do líder coordenador está no slide 14, também tem tudo especificado ali, porque para a gente fazer com responsabilidade e comprometimento, nós precisamos saber qual é a minha função, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer para que o Ministério Infantil funcione de uma maneira eficaz, né? E seja bênção para a minha igreja e para as crianças, para as famílias que são atendidas através do Ministério Infantil.
Temos também a atribuição do tesoureiro. Mas, pastora Paula, tem um tesoureiro no Ministério Infantil? Tem. Uma pessoa que é responsável por ficar com o dinheiro do caixa das crianças, né? Aqui na minha igreja tem uma pessoa que ela fica com o dinheiro do caixa das crianças, é uma ofertinha que a criança dá. Nós estamos ensinando a criança a dizimar, a ofertar na igreja. Então, esse dinheirinho fica no caixa das crianças para que não tire do caixa da igreja o dinheiro para fazer um lanchinho para eles, para comprar um lápis de cor. Então, é importante, mas para você fazer esse caixa, você tem que ter a bênção do seu pastor. Não podemos fazer sem autorização do pastor, tá? Então você conversa com o seu pastor, pastor, eu posso fazer um caixa para as crianças, onde o dinheiro vai ser arrecadado, cantina, essas coisas assim, fica tudo nesse caixa. Então você escala um tesoureiro para tomar conta das finanças do departamento infantil. É muito importante também, funciona super bem, gente. Funciona super bem. Então, a responsabilidade, o comprometimento é você fazer com excelência aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Porque não tem como eu falar em responsabilidade e comprometimento se eu não amar aquilo que eu faço, né? Eu preciso amar, eu preciso ter prazer, eu preciso ter satisfação naquilo que eu faço para o Senhor, né? Seja em qualquer departamento que você for trabalhar na igreja, você precisa fazer com amor, você precisa ser comprometido, saber que você precisa ler a Bíblia, meditar na palavra do Senhor, se preparar, se consagrar. Ah, mas precisa se consagrar para trabalhar no Ministério Infantil? Claro que precisa. Claro que precisa, porque é batalha espiritual. Estamos entrando num campo de batalha, porque ensinar as nossas crianças, o inimigo não quer que venhamos ensinar as crianças, o inimigo não quer que venhamos preparar as nossas crianças para o arrebatamento. Então precisamos sim estar orando, estar buscando, né, a sabedoria do Senhor, e para que possamos fazer com excelência aquilo que nos foi proposto. Não estamos ali para brincar com as crianças, para entreter crianças. Nós não somos monitores de entretenimento. Nós somos agentes de transformação, somos ministros da palavra de Deus. Precisamos ensinar as nossas crianças, né? Aquilo que vai ser edificante para a vida dela, aquilo que vai levar ela a ter uma experiência com Deus, a buscar o batismo com o Espírito Santo, né? A ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos ensinar com excelência. Então é muita responsabilidade. É muito. As pessoas, mas trabalhar com criança não dá trabalho. Dá sim, porque é muita responsabilidade. Eu falo que é um dos departamento mais importante da igreja é o Ministério Infantil, porque ele está ensinando, e aquilo que foi ensinado, a criança vai aprender e vai praticar aquilo que foi ensinado. Então, por isso que precisamos ensinar com excelência, ensinar a verdade, ensinar aquilo que a Bíblia nos passa, né? A palavra do Senhor, não tirar uma vírgula, não colocar uma vírgula, é ensinar com excelência e responsabilidade. É importante ressaltarmos que o Ministério Infantil é o departamento da igreja responsável pelo ensino cristão voltado para as crianças que frequentam a nossa igreja. E sua principal função é ensinar a palavra de Deus e os princípios bíblicos, envolvendo a criança nas atividades da igreja e assim promover o compartilhamento e a vivência da vida cristã. Todos os nossos esforços precisam ser direcionados para a transmissão, olha só, todos os nossos esforços, comprometimento, precisam ser direcionados para a transmissão do conhecimento sobre Deus e a vida cristã para elas, buscando desenvolver através desse conhecimento o seu caráter de cristão. Então você tá contribuindo ali para a formação, né, da mente, de um caráter cristão na vida daquela criança. Então há uma responsabilidade muito grande, há um comprometimento muito grande, né? Você está sendo um espelho, você pensa que não, mas as crianças estão te observando, as crianças estão se baseando no seu exemplo, para que elas também possam um dia ser também uma líder da salinha. Eu falo porque eu tenho a minha líder, que foi minha líder do Ministério Infantil, e eu era criança na salinha das crianças e eu observava muito ela, o comportamento dela, a maneira que ela tratava as crianças, sabe? E ela amava muito as crianças e eu trago isso comigo, sabe? Eu trago isso comigo. Hoje eu sou líder do Ministério Infantil, mas eu aprendi desde criança. Eu via o exemplo da irmã Neuza, uma tia que foi minha tia do Ministério Infantil. Então, assim, nós somos exemplos para essa geração. Nós somos um exemplo. Então, precisamos fazer com excelência,
saber que o nosso trabalho é para o Senhor, o nosso esforço é levar a palavra de Deus ao coração das crianças, nosso comprometimento, a nossa responsabilidade, e precisamos estar ali pautados na direção, na vontade do Senhor para as nossas vidas, fazendo sempre um trabalho de excelência com as crianças. Então, eu vou trazer alguns exemplos, algumas dicas, e você vai entender sobre mais, né? E conforme você vai se aperfeiçoando, você vai entender qual é a sua responsabilidade maior no Ministério Infantil, como ser comprometida, né? Pontualidade, né? Assiduidade, são coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida, no nosso trabalho na igreja. Então, são experiências que Deus vai te dar. Vai ter momentos que vai passar por momentos difíceis, mas o Senhor vai dar sabedoria para você lidar com a situação. Então, falar de responsabilidade e comprometimento com o Ministério Infantil, para mim, o primordial é ser pautado na palavra de Deus, né? Porque se nós buscarmos a palavra de Deus, não tem como a gente sair, né, da diretriz que ela nos dá para a responsabilidade e compromisso nosso em relação ao nosso chamado. Então, Deus abençoe. No próximo módulo vamos falar um pouquinho mais, vai ter dicas super importantes, o meu testemunho, e vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Deus abençoe.